Glória a Deus, a paz seja convosco. Nós vamos dar continuidade à nossa aula do capítulo 3, parte 4, liderança 2. No outro vídeo deu uma cortada, porque foi um problema técnico, amém? Mas que Deus abençoe a sua vida. Vamos começar aqui, cuidado com a preguiça, o dinheiro e o sexo. São três coisas que destroem um líder. A preguiça, pois o líder que é preguiçoso, ele não tem como prosperar. O dinheiro, o líder que se corrompe, ele não adora mais Deus, mas a mamon. E o sexo, o líder que deixa seduzir pelos prazeres, ele cai sexualmente e traz todos os males para a vida dele. Há várias razões ou fatores que podem causar preguiça. Qual é as razões que causam preguiça? Uma visão obscura. Quer dizer, o líder ele tem uma visão obscura, e quando eu falo visão obscura é das coisas de Deus também. Ele não consegue ver uma visão clara das coisas de Deus. Então, é como ele estivesse dando murro em ponto de faca. Então, isso causa preguiça. Isso causa desânimo. Por isso que o líder ele precisa dobrar os joelhos, ele precisa ter uma comunhão mais profunda com Deus, para que a visão venha a ser clara. E uma visão clara das coisas de Deus não tem como uma pessoa que tem uma revelação espiritual no seu coração, que Deus mostra algo sobrenatural dentro de si, ela fica tímida, ela fica parada. Se Deus dá uma visão espiritual para ganhar almas, para que ela venha a ser abençoadora, não tem como a pessoa ficar parada. Por isso que muitos têm nome, muitas vezes, de líderes, mas uma visão obscura. Eles podem estar trabalhando, mas trabalhando com a força, não o Espírito Santo trabalhando em favor desse líder. Então, outra coisa que causa isso, preguiça, é a depressão ou a ira. Quer dizer, a depressão, ela causa muita preguiça também, porque quando a pessoa ela se entrega à depressão, ela se torna refém daquela depressão. E a depressão vem por todo tipo de problema. Quando nós focamos um problema, então a gente passa a nutrir aquele problema e vem a doença, vem problema. Apesar que tem a depressão espiritual, a depressão também, que é uma doença, e essa doença vem quando nós focamos em algo e a pessoa fica estagnada. Então a pessoa ela precisa sair do casulo, sabendo que é uma luta muito difícil, não é fácil, realmente não. O medo do fracasso, a pessoa ela tem medo do fracasso, por isso que muita gente é preguiçosa espiritualmente, porque ela tem um projeto que Deus colocou no coração, mas a pessoa ela tem medo de fracassar, ela tem medo de dar errado. E se nós formos olharmos para as Escrituras, os grandes homens de Deus, eles fizeram da sua vida, a sua vida foram exemplos de desafio. Você vê Moisés, Deus manda Moisés estender o cajado, mas ele teve que estender, e a mente de Moisés poderia vir um monte de coisas. Será que vai dar certo? Mas ele tinha certeza que Deus era fiel para honrar. Você tem que saber se o trabalho tem a visão de Cristo, então não vai dar errado, vai na fé, confie que vai dar certo. Então o líder não pode ter medo do fracasso. Realmente tem coisas que Deus permite que não dê certo no princípio, para a gente mudar, aperfeiçoar e consertar algumas situações. Mas o líder tem que ser corajoso. O líder que ele não é corajoso, ele não é líder. Outra coisa é confiar em Deus para ajudá-lo a vencer a fraqueza. Então, o líder, para
suplantar esse perigo, a pessoa precisa confiar em Deus. Poxa, eu estou passando um problema, eu estou com medo, eu estou cheio de tarefa, eu estou depressivo, estou angustiado. O que fazer? Confiar em Deus. Fala que para suplantar esse perigo, eu tenho que confiar a Deus para ajudá-lo a vencer a fraqueza, porque a fraqueza vem. Paulo, que foi um maior apóstolo, ele teve a fraqueza, mas ele superou porque ele estava aos pés de Cristo. Não adianta nós queremos liderarmos multidões se nós não temos uma comunhão com o Espírito Santo. O líder precisa ter uma comunhão com Deus, porque a força vem de Deus. E é lá nessa comunhão, nessa intimidade, que ele escuta a voz de Deus, ele tem a direção do Espírito Santo, o coração se acalma e a cura emocional também. E o espiritual. Cuidado com a estabilidade emocional e a imaturidade. A estabilidade emocional pode assumir várias formas, como preocupação, medo, supersensibilidade, insensibilidade e imaturidade, e etc. Pouco importa a forma que tal perigo assuma. O líder precisa crer na palavra de Deus, confiar nela para suprimento da sua própria estabilidade emocional. Então, nós temos que ter cuidado com a estabilidade emocional e a imaturidade. Às vezes, o líder ele está tão animado, a autoestima está lá embaixo, mas nem todo dia a gente tem palavras positivas. A gente pega o telefone e alguém fala um problema, a gente vai para o trabalho, alguém fala um problema, a gente vê problemas e muitas vezes o nosso emocional ele é batido. E aí tem que ter maturidade, porque quando o líder ele é levado para o emocional, ele não tem maturidade, ele coloca o pé onde não era para colocar, ele age do jeito que não era agir, ele toma atitudes totalmente precipitadas e destrói ele, destrói o grupo, destrói as pessoas, todo mundo que está junto dele. Então ele precisa. E como ter essa maturidade espiritual? O líder precisa crer na palavra de Deus. O líder que não crê no que ele fala, ele não é um líder. O líder que não crê principalmente na palavra, então ele realmente faz a obra automaticamente, como um piloto automático, liga, ele faz. Ele fala o que manda, ele age como manda. Mas um líder que crê na palavra, ele age pela fé e conforme os princípios bíblicos que é inspirado da Bíblia. Então, consequentemente, as fraquezas é resolvida, o emocional é curado e ele vai ter maturidade porque ele é maduro pela palavra do Espírito Santo. A preocupação, o medo e a ansiedade pode devastar a pessoa emocionalmente, paralisando e levando-a à incompetência. Então, a preocupação, é normal nós estamos preocupados? Sim, todo mundo pode estar preocupado, mas a preocupação excessiva, ela leva a pessoa a emocional, a ansiedade, a pessoa fica ansioso, e a Bíblia fala, não andeis ansioso por coisa alguma. A ansiedade é natural, mas a ansiedade excessiva, a gente para de confiar em Deus. A gente está num grupo, Deus nos deu, poxa, não chegou jovem, não chegou mulheres, meu grupo não tem ninguém. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que jejuar, eu tenho que clamar a misericórdia de Cristo, eu tenho que trabalhar, evangelizar, telefonar, eu tenho que fazer a minha parte, Deus já fez a dele. Então, o que acontece? Mas quando eu vivo ansioso, preocupado, com medo de dar errado, com medo porque não está crescendo, mas eu não estou fazendo nada. Então vem a ansiedade, depois vem emocionalmente, a pessoa fica paralisada e ela se torna incompetente. Quer dizer, não floresce. E a árvore que não floresce é cortada. A outra fase de preocupação, medo e ansiedade,
que pode ser causado por sentimento de insegurança. Insegurança é nenhuma disposição da pessoa em confiar na capacidade dada por Deus para desempenhar a tarefa com todo o sucesso. Então, a preocupação gera medo de dar errado. Poxa, será que eu estou nesse grupo aqui, vai dar certo? Será que eu tenho um chamado de Deus? Eu estou fazendo ITQ, eu tenho um chamado de Deus? Será que eu almejar coisas maiores? Então, a preocupação da pessoa, ela exercer um cargo, exercer uma posição e ela não ter competência, vem medo, ansiedade e um sentimento de insegurança, e essa insegurança traz uma incapacidade e a pessoa ela passa a ser uma pessoa frustrada e não confiar na capacidade que Deus deu para ela. Se você está fazendo ITQ, se você está aí, tem um dom de Deus, se o Espírito Santo te chamou, meu amigo, ele vai honrar. O líder tem que ter confiança em Deus. Não é todo dia que tem flores, nós temos desafios, mas nós temos que confiar que o Espírito Santo é fiel. Moisés foi o exemplo de um líder inseguro e indisposto a aceitar a capacidade e os talentos de Deus lhe havia dado, porém venceu tal estabilidade emocional. Então Moisés foi um líder espetacular, um líder sensacional, mas logo no começo ele questionou. Nós temos esse defeito de questionar, mas nós não podemos viver questionando. E Moisés foi um líder inseguro e indisposto, ele não tinha disposição de fazer, levar o povo à libertação. Por que ele não tinha disposição? Porque ele se achava incapaz de chegar até o faraó e pronunciar as palavras de Deus. Mas a Bíblia fala realmente, e aqui no estudo fala, porém venceu toda a estabilidade emocional, ele venceu tudo. Acabou, resolveu. Porque ele não ficou chorando, choramingando, dizendo que não pode, que é fraco. Ah, mas Deus me colocou aqui, mas não vai dar certo. Vai dar certo sim, o líder tem que ter coragem. Por isso que nós fizemos ITQ, estamos fazendo e vamos arrebentar em nome de Jesus. Qual é a solução para tudo isso? Qual a solução para o medo, para a insegurança? Qual a solução? Está aqui, simples. Uma solução para a pessoa livrar-se do perigo tão incapacitado é confiar. Tem que confiar. Quem vai botar as palavras na tua boca? Espírito Santo. Quem vai te dar sabedoria? Espírito Santo. Quem vai te dar capacidade para cuidar de pessoas complicadas? Espírito Santo. Quem vai te dar capacidade para você expulsar os demônios na hora de expulsar o Espírito Santo? Então confie em Deus e Deus, ele vai honrar. E para nós já finalizarmos esse capítulo, diz assim, cuidado com a fadiga e o fracasso. Cuidado com a fadiga e fracasso e não cultivar a boa saúde. Cuidado com a fadiga e o fracasso e não cultivar a boa saúde. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, pelo que devemos de manter-o limpo, sadio, em boa ordem. Então, o líder, ele tem que ter uma sabedoria divina. Ele tem que ser prudente. Eu já vi muita gente falando, eu vou pela fé, vou conquistar pela fé, e é pela fé mesmo. Não tem outro motivo. Mas uma fé sábia. O líder, ele tem que ter cuidado com a fadiga, o fracasso, ele tem que cultivar uma boa saúde. É claro, doenças pode vir para qualquer pessoa, mas não o líder deixando de se cuidar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, pelo que devemos manter o limpo. Quer dizer, o líder, você vê que tem líder que ele é uma pessoa que ele não se cuida. Ele fala, não, Deus não olha a aparência, Deus não olha, mas o homem olha. Eu sou líder, mas como eu vou me apresentar a outras pessoas de qualquer maneira? Porque eu posso atender pessoas de todas as classes. E eu tenho que usar sabedoria para chegar até um governador.
até a pessoa mais simples. Como é que eu vou ser um pastor sujo? Eu tenho que ser sadio, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer uma caminhada, eu tenho que fazer meus exames. Às vezes a pessoa fala, ela faz isso daí, a coisa aí, Deus cuida da minha saúde. É burrice, porque Deus cuida, mas eu tenho que estar me cuidando. Eu não posso ser um líder indolente. Por tudo isso, é preciso manter sua saúde espiritual. Quer dizer, eu tenho que manter minha saúde espiritual como? Orando, jejuando, tendo meus comunhão com Deus, meus momentos com Deus. Emocional, eu tenho que manter minha saúde emocional. Como eu vou manter minha saúde emocional? Eu tenho meus momentos para sair com minha família, meus momentos para mim também, porque o líder não é só trabalhar. Ele trabalha espiritual, ele tem um momento com a família, ele tem um momento com as pessoas, ele tem um momento para ele, então um momento dele, emocionalmente, física, quer dizer, um momento de caminhada, mental e social, um momento com as pessoas, de conversar, de abrir o coração, de se entregar na amizade, apesar que não é todas as pessoas que a gente deve se entregar. Não se torne uma espécie de fechar fanático na saúde. Então o líder não pode ser fanático na saúde. Aí eu vou ficar magrinho, para chamar atenção, não, eu vou ficar magrinho para minha saúde, eu vou ficar bem para minha saúde, eu não vou parar de comer porque eu quero chegar ao nível de uma atriz. Não, nosso alvo não é isso. Nós podemos estar belo, bonito, arrumado, mas não idolatrar o nosso corpo. É como muita gente com suplemento alimentar e exagera em tudo. E para nós finalizarmos aqui, essa aula ainda tem dos conteúdos. Empenhe-se em comunicar e interpretar os objetivos. Empenhar-se em comunicar e interpretar os objetivos. A postura pessoal do líder nesse processo é extremamente importante. A motivação deve ser decorrente dessa atitude, pois deve expressar autoconfiança, convicção, competência, dedicação à causa e a preocupação com a necessidade dos liderados. Então, o líder ele tem que ter motivação própria. Por isso que eu falo para você que o líder tem que viver em comunhão com o Espírito Santo. Ele tem que buscar a motivação própria. Se ele não busca uma motivação própria, ele é fracassado. Às vezes a pessoa busca a motivação do outro. Ele tem que buscar a motivação própria em quem? Em Deus. É em Deus que eu motivo, porque Ele ministra no meu coração motivação de crescimento, motivação de experiências sobrenaturais na minha vida. Deve ser decorrente dessa atitude. Ele tem que ter autoconfiança. Ele tem que ter autoconfiança. Se o líder não confia nele, quem vai confiar nele? Ele tem que confiar, não se ensoberbecer, achar que é o cara. Ele tem que confiar, não, Deus é comigo e vai dar tudo certo. Ele tem que ter convicção do que ele fala. Ele tem que ter competência, dedicação. Poxa, o líder tem que ter dedicação. Empenhar-se, poxa, eu tenho que ter dedicação. A dedicação no que Deus me deu. Às vezes o líder chega atrasado e ele não tem dedicação. Ele é líder, toma conta de grupo, mas ele é o último a chegar. Ele não tem dedicação, ele não se prepara para estudar e passar uma palavra de Deus para o liderado. Ele não tem dedicação com a igreja dele, está tudo jogado. Ele fala, não, isso daí é dos outros. Não, ele é o líder, pô. Ele tem que ser o exemplo. E atualize-se constantemente. Então, o líder tem que se atualizar constantemente. O líder precisa demonstrar, através do exemplo pessoal, as práticas a serem seguidas por seus liderados. Então, o líder tem que se atualizar. Ele precisa demonstrar através do seu exemplo. Ele é o exemplo. Todo mundo olha para ele. Todo mundo olha para ele. Por isso, quando o líder erra, todo mundo fala. Apesar que todos nós somos propícios a errar. Mas o líder é o exemplo. Então ele que tem que estar atualizado, ele que tem que ter, os liderados têm que ter ideias, sim,
que se conjuga comigo. Porém, ele que tem que trazer as ideias, a iniciativa é dele, o primeiro pontapé é dele, ele tem que ser diferenciado, líder. Então, qual atualizações que ele pode fazer? Ele criar condições que façam as pessoas querer buscar e a realizações dos sonhos coletivos. O líder, ele atualiza, ele cria situações conforme a palavra de Deus. É bom que a gente tem que criar, não coisa da nossa mente. Às vezes o líder vai lá, cria um monte de coisa e parece bacana, mas não é bíblico, não é inspirado, não foi Deus que inspirou, e traz gente carnais que dão problema, gente que fica um dia e não se firma, porque ele criou algo dele. Mas quando nós criamos algo que é inspirado por Deus, até aquela pessoa de coração duro, ela é transformada. Então o líder, ele cria condições para realizar os sonhos das pessoas, para que as pessoas elas sejam visitada pelo Espírito Santo. Ele cria através da palavra, não inventando nada. Ele cria através do aconselhamento pastoral. Ele cria através das orações. Ele cria pegando, vem cá, eu quero orar por você. Ele chega até o membro e pergunta: você está passando problema? E tem membro que não fala, mas tem outros que falam: eu vou estar orando por você. Quer dizer, ele cria um ambiente para abençoar outras pessoas. Estimula a participação dos associados e liderados na formulação e realização dos objetivos da entidade. Então, ele estimula através da palavra, do ensino, ele estimula através da motivação, ele estimula através do conselho as pessoas, as pessoas associadas, liderados na formulação e realização dos objetivos da entidade. Então, qual é o objetivo da minha igreja? Qual é o objetivo? O objetivo é dobrar de membro. Então, eu estimulo o grupo a realizar esse objetivo. Então, eu estimulo o grupo, mostro a maneira do grupo e mostro para o grupo que eles não são pessoas inúteis ali. Deus chamou eles, Deus capacita eles para abençoar outras pessoas. Amém? Então, nós terminamos essa aula, capítulo 3, e vamos para o capítulo 4. Continue fazendo seus resumos, mandando para mim, e nós estaremos dando nota para você. Amém? Avaliando. Então você tem que vai dar tudo certo. Sei que os tempos estão corridos, mas o Espírito Santo é com você. Vamos fazer uma pequena oração em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor ilumine esses servos, esses líderes de excelência, para que eles façam a diferença onde eles forem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Fique com Deus.